Bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Manhã de quinta-feira, mais um dia começando, dia 19 de setembro de 2024. Graças a Deus. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Manhã de quinta-feira, dia 19 de setembro. 2024, dando continuidade ao nosso projeto. Hoje eu quero falar sobre o terceiro mandamento. E o terceiro mandamento fala em não tomar o nome do Senhor em vão, que está aqui em Êxodo capítulo 20, versículo 7, que diz assim o texto: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá inocente o que tomar o seu nome em vão. O que significa isso? Significa aquelas pessoas que juram por qualquer coisa, brincam com o nome de Deus. Então, e ele acaba se tornando blasfêmia. As pessoas blasfemam. Ou seja, eles tomando o nome de Deus em vão, eles irão blasfemar de uma maneira descuidadosa, sem cuidado. De vez em quando eu, conversando com meu filho aqui, falo para as pessoas: com Deus não se brinca e com o diabo também. Não se brinca. E o cristão tem que ser sim, sim e não, não. E as coisas de Deus precisam ser levadas a sério. A Bíblia diz: é melhor não fazer votos do que fazer e não cumprir aquilo que nós tratamos com Deus. Porque é o próprio Deus que nos diz: quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. É a mesma coisa que a pessoa que vai pedir um conselho já tem uma opinião formada. É a mesma coisa. Então, temos que ter cuidado, de acordo com o que Paulo escreveu aqui em Romanos, no capítulo 2, versículos 21 e 24, é algo interessante que eu quero ler para os irmãos aqui. Diz assim, Romanos capítulo 2, versículo 21 e 24: tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar e furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar e adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Por causa daqueles que se dizem cumpridores da lei. Então, esses cuidados precisa existir, porque acaba se blasfemando a partir do momento que diz que é isso, é aquilo, e os seus atos não dizem que ele é realmente aquilo. Não basta ser, tem que parecer, e não basta parecer, tem que ser. Lá em 2 Tessalonicenses, Paulo escreve a sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2 ali, versículo 3 e 4, é que tem alguns que pretendem ser Deus. Acham que são o próprio Deus. E assim usam o nome de Deus em vão. Agora, o que nós precisamos saber é da nossa atitude. E alguns até blasfemam para dizer a verdade. Como assim? Hebreus 6, versículo 16, traz algo bem interessante. Que diz assim o texto: porque os homens certamente juram por alguém superior a ele, e o juramento para a confirmação é para eles o fim de toda contenda. Eles acham que jurando encerram a discussão. Eles acham que jurando a mentira se torna verdade. E isso tem acontecido de uma maneira absurda no nosso meio.
principalmente no meio do povo de Deus. A mentira é algo que vem do inimigo. O pai da mentira é o diabo, e tem pessoas que juram por Deus para solidificar aquilo que ele está falando, sendo que não é a verdade. Porque a verdade ela é absoluta, onde ela está. A verdade ela é vivida. Sabe? Então, como Deus considera a atitude de quem usa o nome dele em vão? Como Deus considera isso? Vamos lá para o início do Sermão do Monte, ali, capítulo 5, versículo 33 ao 36, que diz assim: Outro sim ouvistes que foi dito aos antigos: Não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nós temos que ter cuidado com os juramentos que nós fazemos. É o que a Bíblia nos fala aqui. Aqui é Jesus falando, ele está naquela narrativa, capítulo 5 ali, e entra na parte que ele começa a falar do adultério, e ele fala do juramento. Não jurar por Deus, não jurar pelas coisas que estão no céu, porque é onde está o trono de Deus, não jurar pelas coisas da terra, porque é os cabelos dos pés do Senhor, sabe? Viva a palavra. Tenha uma vida reta, íntegra, que você não precisa jurar nada. Simples assim. Sabe? Contra fatos não há argumentos. Você tem que ser, de acordo com o que Tiago escreveu ali, capítulo 5, versículo 12, você tem que ser sim, sim e não, não. E perante os tribunais, é lícito jurar? Ali você está numa ação judicial. Judicialmente você tem que prometer que não vai mentir, porque a mentira é um crime perante o tribunal de júri. E se você mentir perante o tribunal e for pego em mentira, você sai do tribunal preso, sabe? E as nossas palavras no dia a dia. Paulo, quando escreveu a igreja de Éfeso, capítulo 5, versículo 4, ele fala para o povo e fala para nós que as nossas palavras não devem ser em vão. O Salmo 15, versículo 2 diz que devemos falar verazmente. E em Êxodo, capítulo 20, versículo 7, que nós lemos aqui, o Senhor não terá por inocente aquele que usar o nome do Senhor em vão. Por quando é que ele usa em vão? Quando ele sabe que está mentindo e quer usar o nome de Deus para justificar, tornar verdade aquela mentira. E qual é o dever do cristão? Salmo 24, versículo 4, que nos diz: não jurar enganosamente. E qual é a nossa recompensa? Salmo 15, versículo 1. Diz assim o texto. Deixa eu abrir aqui, irmão. Essa aqui é a recompensa do cristão. O Senhor que habitará no teu tabernáculo. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aí no versículo 2 diz assim: aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Ele não usa o nome de Deus em vão, não jura enganosamente. Esse habitará no tabernáculo de Deus. Amém? Então, meu irmão, que Deus te abençoe. Que o Senhor derrame bênção sobre a tua vida. E tenha este dia